Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o paradoxo do navio de Teseu, tá? É uma história aí bem interessante para quem não conhece, para quem já conhece vai ser interessante a gente fazer algumas correlações com o atual momento da nossa vida, né? Bom, primeiro achei interessante fazer uma primeira abordagem sobre a palavra, né? Paradoxo. Paradoxo, então, é um pensamento, preposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou também o que desafia a opinião consabida. Então, só para a gente entender o que é o tal do paradoxo, que a gente às vezes ouve falar em alguns momentos aí. Teseu, então, esse foi um grande herói, talvez um dos maiores heróis de Atenas, tá? Teseu era um herói grego, né? E Teseu, a palavra Teseu, o nome Teseu significa o homem forte por excelência, né? Então, ele foi um dos maiores combatentes também, heróis, e ele teve talvez uma das mais conhecidas foi a batalha contra Minotauro, né? Bom, esse paradoxo do navio de Teseu, então, fala a respeito do navio que ele utilizou, então, para levar os atenienses, né, o povo de Atenas, para Minotauro. E isso foi um fato tão marcante e importante. Esse navio tornou-se um objeto de, vamos dizer assim, acabou virando como se fosse um marco, né, um monumento, acho que essa palavra fica melhor, né, um monumento, né, e ele foi exposto, né, ele era exposto para as pessoas poderem visitar, enfim, assim como se fosse uma estátua, né, foi feito um monumento do navio. E esse navio, interessantemente, na época, obviamente, eles eram feitos de madeira, né? E com o passar do tempo, essa madeira ela ia apodrecendo, ela ia ficando velha. E eles começaram a trocar essas madeiras, esse amadeiramento aí, por madeiras novas. E aí nasceu, então, esse paradoxo, né? De que momento que esse navio ele deixa de ser um navio porque está trocando essas peças. Tem uma história que diz que um dia um forasteiro foi até esse local e pediu para ver o navio, né? O verdadeiro navio de Teseu. E aí ele observou que num outro canto, num armazém, tinha guardado as madeiras antigas e velhas. E aí ele até começou a se questionar. Aí nasceu então esse questionamento, né? A partir de que momento que você começou a deixar de ser... Aquele navio começou a deixar de ser ele por estar trocando peças. Afinal de contas, vai ter um momento em que todas as peças, todas as madeiras foram trocadas, porque elas foram apodrecendo com o tempo. Então, aquele navio deixou de ser o navio de Teseu, e aquele amontoado de madeiras lá que ficou num canto, né, lá num armazém guardado, aquelas madeiras apodrecidas, né, velhas, ou é aquelas lá que são o verdadeiro navio de Teseu? E essa discussão é interessante porque ela vai de encontro principalmente até... Existem algumas teorias, tá? Elas são de maneiras diferentes abordadas, né? Mas a ideia de que a cada 7 anos a gente troca todas as nossas células, né? Não é bem verdade assim, porque não são todas as células cerebrais, por exemplo, elas não se renovam, né? As células cardíacas não se renovam, mas as demais células, todas elas se renovam, né? De uma certa maneira. Então, de uma certa maneira, existe um preceito, uma conversa, isso tudo não é assim necessariamente comprovado cientificamente, mas abre uma discussão, que a cada 7 anos a gente muda. Nós não somos os mesmos. Trocou todas as nossas células, né? Com certeza, excluindo as células cerebrais, aí, né? Que elas só vão degenerando e não vão renovando. Então, de uma certa maneira, a gente vai deixando de ser quem nós somos a cada 7 anos, mudando quem nós somos. Isso abre também um outro pretexto interessante que fala, inclusive, com relação aos pensamentos. Porque se vocês pararem para pensar, a gente não é a mesma pessoa. A gente não tem os mesmos pensamentos, as mesmas convicções que nós tínhamos ontem, por exemplo. A cada dia que eu entro em sono profundo, existem algumas linhas de pensamento que dizem que nós entramos em morte, nós morremos, né? Afinal de contas, em que momento da vida você consegue perder a consciência desta maneira, né? Do dia a dia. A gente não sabe a hora que a gente dorme, né? A gente está lá deitado, de repente a gente acorda de manhã.
A gente não sabe o momento exato que a gente entrou em sono, não é controlado, não é... É algo que a gente perde o controle. E o que acontece durante o sono, então, é algo mais desafiador aí para o nosso intelecto, né? Então, essa linha diz que a gente morre todas as noites e a gente renova no dia seguinte. Por isso que os nossos pensamentos no dia seguinte são diferentes. Por isso que, se a gente parar para pensar hoje, você com a sua idade, pensa 10 anos atrás. Você estaria fazendo as mesmas coisas que faz hoje, os mesmos pensamentos? Tudo muda, não é? Isso vem de acordo com esse pensamento do paradoxo do navio de Teseu, né? Em que momento que nós deixamos de ser quem nós somos? Em que momento as coisas começam a mudar? Isso vem também de acordo com um outro paradoxo que eu vou abordar em outro vídeo, sobre o paradoxo de Sócrates. A gente vai falar um pouquinho mais dele em outro vídeo, mas isso vai de encontro a exatamente esse ponto. Em que momento há essa quebra? Em que momento que eu deixo de ser eu mesmo? Em que momento que eu sou um novo ser? E com tudo o que está acontecendo, em que momento a gente está deixando as coisas acontecerem? E nós deixando, em que momento que foi em que nós perdemos as rédeas da nossa vida? Que hoje nós somos comandados, dominados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.